Vamos lá, 1, 2, 3, gravando. E aí, brasileiros, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de um assunto que eu acho que a maioria dos nossos seguidores aí de rede social tem muito interesse. O guia completo na compra do seu imóvel, a saga do cliente. No momento que ele começa a gerar o desejo de compra até o final, onde ele pega a chave e muda. Então hoje a gente vai esmiuçar cada detalhe, as dores, as dificuldades, mostrar que o processo é fácil, desde que a pessoa tenha o conhecimento e seja bem orientada. Então vamos lá, que tenho certeza que esse vídeo vai deixar muita gente aí bem informada e vai facilitar a vida de muito cliente aí que quer comprar um imóvel. Os clientes que a gente atende aqui na imobiliária, seja o cliente do primeiro imóvel ou o cliente que já está acostumado a comprar imóveis, falo que a maioria, aí, 99%, não domina o processo de compra. Alguns têm uma maturidade um pouco maior, outros têm uma maturidade média, outros não conhecem nada. E eu vejo que muitas vezes o cliente sofre muito por coisas que são simples. O meu papel aqui hoje é detalhar esse processo de venda. Então vamos lá. Etapa 1, qual seria? Primeira coisa, o cliente tem que aprender a poupar dinheiro, né? A gente tem duas opções de compra aí, a grosso modo. Seria financiado, que tem várias maneiras de financiamento, ou pagamento à vista. Independente dessas duas modalidades, o cliente tem que ter uma reserva financeira. Então, aprenda a poupar dinheiro para você dar entrada no imóvel ou pagamento à vista. Então, esse é o primeiro passo. Eu brinco até antes da pessoa querer começar a olhar imóvel, ela tem que ter essa reserva financeira. Isso vai definir a compra dela, vai limitar, vai definir. Porque muitas vezes a gente pega um cliente aqui que ele quer um imóvel X, mas a poupança dele, a entrada dele não condiz com o imóvel, e a gente tem que orientar ele qual seria o perfil de imóvel que ele consegue comprar. Seja para mudar de bairro, porque muitas vezes um bairro está mais caro, seja para mudar o perfil do imóvel. A pessoa quer um imóvel de 150 metros, o financeiro dela está limitando ela no imóvel de 100 metros quadrados. E o pagamento à vista. Se a pessoa tiver o dinheiro para pagar à vista, ótimo. Essa seria o melhor dos cenários, né? E isso facilita muito, a pessoa não vai pagar juros e uma série de coisas aí que a pessoa tende a ganhar isso, principalmente na compra do imóvel, inclusive na negociação. A gente consegue excelentes valores de preço de fechamento, de venda, né? Com pagamento à vista. A gente brinca, até costuma falar, a gente pode ofender com pagamento à vista. Então, esse seria o primeiro ponto aí dessa saga de compra de imóvel. Dentro desse primeiro ponto, eu não vou passar para o segundo ainda, eu quero entrar no tópico de financiamento imobiliário. O cliente, ele como que derrapa um pouco, né, nesse quesito, por quê? Por falta de conhecimento. Aqui na imobiliária a gente tem alguns correspondentes que são parceiros. Esse correspondente ele não vai cobrar nada do cliente. E ele vive de fazer financiamentos imobiliários. Então o papel dele é o quê? É auxiliar o comprador nessa documentação inicial, na aprovação de renda, na abertura de conta no banco, na briga por uma menor taxa de juros. Isso é muito importante. A gente vê aí parcelas caírem R$1.000, dando um exemplo aqui que é cotidiano. Uma parcela de 3.000 cai para 2.000, dependendo da taxa de juros menor de um banco para outro. Muitas vezes o cliente não tem esse conhecimento. Ele fala, vou ficar no meu banco, o meu banco é mais interessante, eu já tenho conta, é mais fácil. Depende. Nem sempre isso é positivo para o comprador. Então, aqui na imobiliária na brasileira, a gente sempre preocupa com esse financeiro do cliente, sempre preocupa nessa aprovação do crédito, nessa orientação, né? Por quê? Qual que é o motivo? Uma compra boa, ela não é só o imóvel, ela tem esses acessórios. O financiamento imobiliário é um acessório. Então, aqui o papel nosso é deixar o cliente com a melhor experiência possível. Então, se ele tem uma menor taxa de juros, é uma experiência melhor também. E essa documentação, eu não vou entrar em detalhes aqui, meu papel hoje não é falar de financiamento bancário, mas é falar que o cliente muitas vezes sofre numa coisa que é fácil de ser resolvida. E o segredo está
ter um bom profissional nessa parte de financiamento. Eu não falo corretor, eu falo correspondente bancário, que vai trabalhar para você. Ele vai aprovar, ele vai buscar documento, ele vai te orientar para que seu processo de compra ali não demore muito e você tome posse logo do seu imóvel. Tópico 2. Os custos extras ao comprar um imóvel. O cliente, assim como qualquer outro bem, um carro é um exemplo muito prático disso. Quando você compra um bem, ele tem uns custos acessórios dele. Então, o cliente chega aqui muitas vezes, eu quero comprar um imóvel de 300 mil, eu tenho 300 mil à vista. A gente orienta ele que ele tem um custo a mais do que esses 300 mil. Qual seriam esses custos, né? A gente tem um custo, são basicamente 3 custos extras. O primeiro deles seria a escritura pública. Essa escritura, ela vai ocorrer quando não ocorre financiamento bancário. Por quê? Porque no pagamento à vista, esse contrato é feito dentro do cartório, que se chama escritura pública, ele tem um valor tabelado pelo cartório. Esse valor, ele vai depender, eles têm uma tabela, o cartório, que vai variar de acordo com o valor do imóvel. Custo 2 seria o imposto de transmissão, o ITBI ou ISTI, que o cliente muitas vezes acha que é um extraterrestre. É um imposto municipal, a prefeitura cobra, hoje em Goiânia o valor é de 2%, e tem uma variação quando ocorre financiamento bancário, uma tabela gradiente, também não vou entrar em detalhes, mas um corretor de confiança ele consegue explanar isso facilmente. Esse valor é um tributo municipal que a prefeitura cobra quando transfere o bem de um proprietário para outro proprietário. Então esse valor é em torno de 2%. E o terceiro seria o registro desse imóvel. O registro ele pode ser tanto do contrato de financiamento bancário quanto da escritura pública. Esse registro é no cartório de registro, não é no cartório que roda a escritura. O cliente muitas vezes também confunde isso. E ele também tem uma tabela lá que é fornecida acho que se eu não me engano, no Tribunal de Justiça, e tem um valor também tabelado de acordo com o valor do imóvel, se tem alienação no imóvel, se não tem, se é à vista, se é financiado. Tem alguns detalhes aí que podem onerar mais ou dar desconto. Por exemplo, o primeiro imóvel, a pessoa tem um desconto de 50% no registro. Então isso é muito interessante, muito cliente não sabe disso. E quanto que fica, no final das contas, esse valor, a grosso modo? Depende de cada caso, mas assim, uma conta, entre aspas, burra seria 5%. Isso quando o pagamento é à vista, tá? Deixando claro. Tem um detalhe aqui que é muito importante e muitos clientes não sabem, é que o comprador do primeiro imóvel ele tem um desconto no registro de 50%. Então, você chega no cartório para fazer o registro, a gente aqui no caso da imobiliária acompanha o cliente, e lá ele tem uma declaração de próprio punho, ele reconhece firma, declarando que é o primeiro imóvel dele. O cartório vai confirmar, lógico, né? Não adianta você tentar dar um desperto, e você ganha 50% de desconto no registro do imóvel. Isso também ajuda a reduzir esse custo que eu falei, esse custo que você tem na compra do imóvel. Tópico 3, brasileiros, e na minha opinião seria o mais delicado. Essa parte você precisa de um profissional, um corretor de imóveis de confiança. Como eu falo em todo o vídeo aqui, é um papel essencial que esse profissional vai ter nesse momento. E o que seria? Documentação do imóvel. O corretor ele vai tirar uma certidão de matrícula, uma certidão de ônus. Essas certidões, eu brinco, é igual a certidão de nascimento de uma pessoa. Ela vai dar o histórico do imóvel, vai demonstrar quem já foi proprietário, a data que foi construído e se existe alguma dívida que está ali determinada naquele imóvel, seja uma hipoteca, uma alienação fiduciária, uma execução. Então essa documentação que a gente retira no cartório, ela é muito importante para evitar desgastes futuros, de você dar um sinal de entrada sem verificar isso, de você dar entrada ou assinar um contrato de compra e venda. Então fiquem espertos nesse tópico, documentação do imóvel. Então, primeiro seria essas duas certidões de matrícula e de ônus. Tem a questão do IPTU, ver se tem alguma dívida em aberto de IPTU, pedir a carta de quitação do condomínio. Então isso é importantíssimo. E outro detalhe que a gente esquece, isso seja como corretor, como comprador, a água e a luz. A gente muitas vezes na correria, o cliente está querendo comprar, o cliente querendo vender, pede um boleto de água, um boleto de luz para a gente verificar se tem algum débito anterior.